Olá, pessoas! Tudo na paz? Espero que sim. Meu nome é Rosângela Keila e hoje eu vim aqui falar um pouquinho sobre mim, da minha trajetória e por que eu tô aqui nessa telinha. Eu sou itabirense, nasci em Itabirito, mas criada em Vespasiano. Itabirito é uma cidadezinha do lado de Ouro Preto, em Minas Gerais. E Vespasiano é uma cidade da região metropolitana aí de Belo Horizonte. Todo o projeto começou em Vespasiano, né? Um projeto de virar a chave e mudar de vida. Eu falo que nós temos duas opções. Ou cruzar os braços e esperar ganhar na Mega Sena sem jogar, né? Que a maioria quer ganhar na Mega, mas não joga. Ou se não, arregaçar as mangas e correr atrás do seu objetivo, dos seus sonhos, tá? Deus abençoando aí a trajetória de cada um e a pessoa realmente que tem a intenção de fazer algo para mudar de vida, ela correr atrás, estudar, se empenhar para poder estar mudando de vida. Então, tem que fazer com que tudo o que a gente faça ao longo do nosso dia a dia valha a pena. Vale a pena cada minuto que a gente tem. Como eu disse, eu sou criada em Vespasiano, né? De 1 ano de idade até os 9, meu pai e minha mãe me criou em Vespasiano. E quando eu tinha 9 anos, meu pai veio a falecer, veio a óbito. Então minha mãe, né, desde então, ela arregaçou as mangas e me criou junto com os meus irmãos. Apesar, né, das dificuldades e de tudo, a minha mãe teve um sucesso. Eu falo que ela teve sucesso porque eu e meus irmãos, graças a Deus, vencemos, lutamos, conseguimos estudar e hoje estamos num lugar bom, onde que cada um, né, da sua particularidade, conseguiu vencer e constituir sua família, né, da sua forma, do seu jeitinho. E hoje todo mundo é independente e graças a Deus a gente corre atrás, não fica parado, sempre estudando. Então minha mãe conseguiu aí, mesmo sozinha, né, encaminhar os filhos, e os filhos hoje são pessoas de caráter e vencedores. Eu me considero uma vencedora, por ter o alicerce que eu tenho, né, por ter a família que eu tenho, por ter constituído tudo que eu tenho e por ter chegado aonde eu cheguei. Então eu me considero aí uma vencedora. Eu sempre corri atrás, né, de conhecimento, na esperança de um dia ter uma oportunidade. Ao longo dos anos eu fui estudando, aprimorando, lapidando aí, né, tudo aquilo que eu absorvi de aprendizado, né. E eu aos 15 para 16 anos, minha irmã me inscreveu, né, no Senai de Lagoinha, Belo Horizonte, num curso. E lá tinha várias opções. E eu me encantei com um curso chamado Mecânica Geral, por diversas matérias que lá tinha disponíveis. Uma delas era desenho aplicado, e que eu ia poder tirar do papel um desenho, uma peça e produzir ela, né, que era material bruto para peça pronta. Então isso me encantou. Eu me apaixonei por essa profissão, né, que seria tornearia mecânica. E desde então que eu falo, desde 16 anos, eu me dediquei, né, até os meus 26 anos nessa profissão, que era milésimos de milímetros, né, peça bruta que eu transformava em em peça pronta, né. Então, desde uma peça bruta a uma peça pronta, eu trabalhava. Então era eu e a máquina ali. Então eu fiquei encantada, né, por essa profissão. Então,
quem poderia imaginar uma peça num papel, eu, Keila, transformar ela, né, em peça física. Então, para mim ali foi amor à primeira vista quando eu fiz a minha primeira peça. Eu tenho até hoje peças da minha primeira peça, que seria um caminhãozinho, uma betoneira, que é o meu troféu. Ao longo dessa jornada minha, quando eu tive 25 para 26 anos, eu tive que abandonar essa profissão, por conta de que eu decidi, né, eu me casei e decidi ter a minha família. Então, eu abri mão, né, da minha profissão e fui cuidar dos meus filhos. Só que depois de 5 anos eu tentei voltar e não tive muito sucesso, sabe? Eu percebi que as portas tinham se fechado para mim. Então eu procurei algo novo. Procurei trabalhar como caixa, procurei trabalhar como vendedor de empréstimo, procurei diversas outras áreas e não me encaixei, na verdade. Eu fiquei muito frustrada, porque quando eu ia fazer a entrevista, o pessoal olhava o meu currículo e falava que meu currículo era muito bom, sabe? E quando ia fazer a entrevista com o psicólogo, que era o último final das entrevistas, né? Eu pegava meu currículo, me perguntava o que eu tinha, onde que eu morava, se eu tinha filho, se eu era casada. Aí eu sentava e respondia com todo o orgulho do mundo que eu tinha 3 filhos. Porém, entretanto, não imaginava que ter 3 filhos e a idade que eles tinham seria uma dificuldade, né? Seria um empecilho para mim poder voltar para o mercado de trabalho. E eu descobri da pior forma, né? Que o pessoal falava assim, a gente vai te ligar, e não ligava. Então eu ficava frustrada. Eu ficava na espera de que uma empresa me ligasse e me falasse que eu estava aprovada e iria voltar a trabalhar, mas não foi bem assim. Então eu comecei a estudar, comecei a correr atrás de fazer outras coisas e também até então para mim não tinha dado certo, né? Não estava de acordo com aquilo que eu queria, aquilo que eu esperava, porque como tornearia eu ganhava muito bem. E tive que regredir e não estava conseguindo mais voltar ao mesmo nível do que o salário que eu recebia na época. Então eu fiquei bem frustrada e comecei a correr atrás daqui, dali e até então não condizia com aquilo que eu queria em relação a salário. E eu comecei a estudar, comecei a verificar e nada chegava ao piso salarial que eu queria, né, até então que eu recebia. E vendedora ambulante, sacoleira, trabalhei em caixa de bar, trabalhei em diversas áreas e nada para mim não estava bom. E ano passado, né, depois de várias tentativas, ano passado eu estava trabalhando de freelancer. Trabalhei aí como garçonete, né, de freelancer aí de um restaurante e tive a oportunidade de conhecer um hotel aí em Belo Horizonte e uma pessoa, eu cheguei até ela e pedi uma oportunidade como camareira, que o salário era bom, apesar do serviço ser braçal e cansativo, exaustivo, mas o salário era um salário bom. Então essa pessoa me deu a oportunidade e até hoje eu sou grata a ela, sabe? Porque através dessa oportunidade que ela me deu foram surgindo outras. Eu me lembro até hoje, né, de quando eu tive que dar a notícia para ela que eu tinha recebido uma proposta de trabalho, né, para minha governanta. E ela virou para mim e falou assim, olha, Keila, não olha para trás. Se é para o seu crescimento e da sua família, vai sem medo. Não pense 2 vezes. Então, aquilo ali eu fiquei para mim, né? Eu vou levar pro resto da vida, que se é pro seu bem, da sua família, não pense 2 vezes, não olhe para trás, faça.
Se fosse outra pessoa, né, ia falar assim, nossa, murmurar. Mas ela, no momento nenhum, ela murmurou. Ela simplesmente falou, se é pro seu bem, da sua família, vá. Eu sou grata por uma amiga e irmã que eu tenho também, que eu converso muito e que me dá muito apoio. Sou grata pela pessoa que me fez o convite no fim do ano passado, né? Me deu 2 semanas para pensar e mudar de vida e me deu aí uma posição de cargo de confiança, creio eu, né? No meu pensamento que eu fiz por merecer. Mas eu sou muito grata a ela e grata às pessoas, aos meus familiares, a minha família que me apoiou muito, né? Porque foi um processo bem doloroso sair de Minas Gerais e vir para São Paulo, né? Só Deus sabe quantas lágrimas correram, porque fiquei vários dias longe dos meus filhos, até trazer eles para cá. E, enfim, eu vim aqui hoje no intuito, né, de mostrar que tudo aquilo que é novo assusta, tudo aquilo que é para crescimento assusta, mas vale a pena correr atrás, estudar, investir, né? Então, ao longo dessa minha trajetória, eu descobri, né, várias coisas e vários meios, e não queria ficar só para mim, né? Eu queria dividir essa experiência com várias outras pessoas e poder ajudar, né? Ajudar várias pessoas. E para mim poder ajudar várias pessoas, passar o conhecimento que eu tenho e tudo aquilo que vai somar para as pessoas crescer. Então eu tive a ideia de fazer vários vídeos, né, para falar, né, de como o que fazer, como fazer. Então, no mês de agosto, eu pretendo fazer várias postagens, tá? Fazer mentoria, na verdade, para algumas pessoas e poder ajudar algumas pessoas com isso. Creio que através da minha história tem várias pessoas que vai assimilar, né? E não só através da minha história, tem pessoas com histórias maravilhosas e lindas também que chega ao ponto de desistir. Mas eu tô aqui para falar para não desistir, para continuar e persistir. Tenho vários projetos, não parei por aí. Hoje eu sou diretora geral dessa empresa e pretendo fazer várias outras coisas, que no dia de hoje a gente não pode ter um emprego só, a gente tem que ter um emprego e uma renda extra. Isso é uma coisa que eu tenho, né, ciência, porque o mundo está em constante mudança, então a gente tem que mudar junto com esse processo, com essa evolução. Então espero que os meus vídeos, né, venham trazer para vocês um conforto e uma luz de como fazer, do que fazer, né? Porque não são uma coisa só, são várias coisas que tem para você fazer. Você tem que se encaixar em algum lugar, né? Esse mundão aí tem espaço para todo mundo. Então eu venho aqui hoje falar que mês de agosto agora eu vou fazer, né, várias mentorias com várias ideias, vários temas, para me poder fazer a diferença na vida de milhares de pessoas, e que assim seja. Então sejam bem-vindos aí e que Deus abençoe aí vocês.